Aos irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, damos graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui juntos para estudarmos, examinarmos as Escrituras. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê a direção do seu Santo Espírito e que sirva para o nosso crescimento espiritual, para nós fazermos tudo que é do agrado, da vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos hoje examinar a respeito da sabedoria e da ciência. Como lá em Gênesis, capítulo 2, o versículo 9, 8 e 9, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ciência ou conhecimento. Então tinha lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu compreendo, entendo que árvore aqui, na palavra, nós vemos que nós somos comparados a árvores. A árvore produz bom fruto, então nós temos que produzir bons frutos, porque somos como árvores. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece, pelos nossos atos, atitudes, se conhece quem serve e quem não serve a Deus. Então nós vemos aqui que Deus, o próprio Deus, plantou, permitiu que viesse o conhecimento do bem e do mal. Também nos deu a árvore da vida. Por causa do pecado, o homem foi impedido de chegar até a árvore da vida. Deus colocou querubins e uma espada flamejante que guardava o caminho que levava até a árvore da vida. Então nós vemos aqui o que seria realmente a sabedoria e a ciência. Nós vemos aqui em Provérbios, vamos ver em Jó, no livro de Jó, no capítulo 28, o versículo 28 diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal, a ciência. Então, existem duas formas de nós vermos a sabedoria e a ciência. Existe a forma espiritual, que é o que está escrito aqui no livro de Jó. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Quem teme a Deus está realmente sendo sábio. E apartar-se do mal é a inteligência, é a sabedoria. Então nós vemos que, espiritualmente, nós temos que ter temor do Senhor e nos apartarmos do mal. Quem tem temor do Senhor não vai enfrentar, combater contra o Senhor. Vai se apartar do mal para não contender com o Senhor. Vai fazer o que agrada ao seu Senhor. Então nós vemos em Jó 28, capítulo 28, versículo 28, a definição, assim, bem clara, bem próxima, bem fácil de nós compreendermos sobre o que é sabedoria e ciência. Só que você olhando para um outro lado, nós podemos entender sabedoria e ciência também da forma material. Sabedoria é aquilo que o homem adquire com o seu estudo, com as suas pesquisas, com a sua cultura, com o que ele pode entender pela mente humana. Então, uma pessoa culta, ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa que busca o conhecimento das coisas do mundo, por que isso, por que acontece aquilo e tudo mais, falando em se tratando de coisas materiais. E a pessoa atinge grande sabedoria, mas sabedoria humana. E pela sabedoria humana, nós não vamos alcançar a salvação, porque nós temos que obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Nós temos que buscar a salvação pela sabedoria do Espírito, pela sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, pura, santa, perfeita. Então não vamos abdicar da sabedoria humana, se assim Deus nos permite adquirir, irmãos. Se Deus assim nos permite adquirir a sabedoria humana, vamos sim buscar o que estiver ao nosso alcance, conhecer as coisas deste mundo. Moisés foi instruído em toda a sabedoria do Egito, e aquilo não serviu para nada, para guiar o povo através do deserto. Foi todo o poder de Deus que fez com que o povo chegasse até a terra prometida. Nós podemos adquirir sabedoria humana para a nossa vida terrena,
para de alguma forma exercer algum trabalho, alguma profissão, mas de forma alguma vai nos servir para chegarmos até as mansões celestiais, até o reino celestial. Então nós vamos entendendo o que é sabedoria, vamos buscar a sabedoria terrena e celestial, vamos buscar a sabedoria celestial. Nós vemos aqui no livro de Provérbios, capítulo 9, o versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Mais ou menos como lá em Jó. O temor do Senhor é a sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. A nossa ciência, a nossa inteligência é sermos prudentes, vigiar para não cair em tentação, sermos prudentes, vigilantes. O que é prudência? Evitar o mal, evitar o erro. Eu sou prudente, não vou já fazendo afoitamente na correria as coisas. Vou primeiro analisar, ver se é possível, se há algum mal, se há algum bem, se é necessário. Prudência, para depois tomar uma decisão. E é o que está escrito aqui. Nós vemos no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio, não é toda a sabedoria, é o princípio da sabedoria. Você começa a ter a sabedoria celestial temendo a Deus. No decorrer do seu crescimento espiritual, você vai chegando até o amor. O temor nos leva a obedecer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós começamos a aprender a temer a Deus e fazer a vontade dele. E vamos crescendo até chegarmos na perfeição, que é o amor. E quando nós temos o amor lança fora o temor. Nós não precisamos mais ter medo de Deus. Nós chegamos na compreensão do que é o amor. E compreendendo que Deus nos ama maravilhosamente, nós não precisamos ter mais medo dele. Nós temos que ter amor, nós sentimos amor por ele. E não fazemos mais as coisas por temor. Fazemos por amor. Servimos a Deus por amor. Obedecemos a Deus por amor. Deixamos de fazer as obras carnais por amor a Deus, por amor aos irmãos, por amor à igreja, por amor a tudo que Deus criou e a tudo que Deus fez. Aí chegamos no máximo de nossa sabedoria celestial, não é? Da nossa sabedoria vinda do alto. A ciência do santo, a prudência. Quem é prudente não vai fazer as coisas que desagradam a Deus. Primeiramente vai ver se são úteis. E vai se aproximando, vai se achegando à perfeição da ciência também. Não a ciência terrena, essa ciência que diz que o homem veio por evolução, o mundo foi criado num Big Bang, numa grande explosão. Explosão do quê? Se não tinha nada, o que tem que explodir? As pessoas não têm fundamento naquilo que elas creem. A ciência, ela tenta perverter a palavra de Deus. Diz que a Terra gira em torno do Sol. Se você for ver lá em Gênesis, o que foi criado primeiro? Foi criado primeiro a Terra. O Sol e a Lua e as estrelas foram criados no quarto dia. Se a Terra fosse girar em torno do Sol, não existia Sol ainda na criação. Então, essa ciência humana, ela não tem nada a ver com Deus. Ela busca substituir Deus. Essa ciência é perniciosa. Essa ciência é a ciência má. A ciência do bem, a ciência de Deus, é o conhecimento das coisas de Deus. Vemos em Daniel, no capítulo 12, no versículo 3 e 4, a palavra diz assim: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Só que aqui está falando da ciência humana, terrena. A ciência se multiplicará. E como tem se multiplicado a ciência humana? Já se fala até em inteligência artificial, que a máquina aprende por si mesma, sem precisar ser instruída pelo homem, preparada pelo homem. Ela é preparada, mas chega um ponto que ela própria, ela se atualiza, ela aprende por si mesma. Aprende com qual mente? Com a mente do homem, a mente que a criou. Não vai além disso. A máquina vai ser uma reprodução do que o homem está procurando fazer. Nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 13, que sobe a besta da terra. A besta da terra, a terra, o homem foi criado da terra, do barro.
A besta que sobe da terra é o poder que foi dado ao homem, o poder do homem, o poder do conhecimento humano, que o homem foi buscar lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas pessoas usam o conhecimento maligno para buscar uma ciência maligna. E esse conhecimento vão fazer uma imagem da besta. Com o conhecimento da ciência humana, vão fazer uma imagem da besta. E vão dar fôlego a essa imagem. E vai fazer com que sejam mortos aqueles que não adorarem essa imagem, que é a besta. Então, nós entendemos, cremos e vemos, está nas Escrituras, que isso tudo é através da ciência do mal, a ciência, o conhecimento do bem e do mal, a ciência do bem e do mal. É a ciência do mal, mas nós buscamos a ciência do bem, o conhecimento do que é do bem, e isso está se cumprindo. O que Daniel disse está sendo revelado. Este selo, sela o livro até o fim do tempo. Este selo está sendo retirado, está sendo revelado ao mundo todas as coisas, todos os segredos que Deus guardou para os seus escolhidos, e graças a Deus nós estamos ouvindo estas palavras de esclarecimento de a quem devemos seguir, o que devemos fazer. Então sabemos já que o temor do Senhor nos leva ao amor. O amor é a perfeição da sabedoria, é a perfeição que nós buscamos, e nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Essa ciência aqui é a ciência humana. Eu conheço, eu sei. A pessoa não está se colocando a serviço de Deus. Ela examina a palavra e deixa que a sua mente humana resolva as questões que ela tem, resolva os problemas que ela encontra. Então, essa sabedoria, as coisas sacrificadas aos ídolos, todos temos ciência, todos nós sabemos o que é. Ciência é conhecimento, é sabedoria. Então a pessoa essa ciência, eu já sei isso, eu já sei aquilo, não é isso que nos salva, mas a obediência, a santificação, o amor, a sinceridade, os frutos do Espírito. A ciência incha só deixa, a pessoa conhece muito a Bíblia, já li a Bíblia de capa a capa tantas vezes, e eu sei os versículos, e você pergunta uma coisa, está lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, e a pessoa se sente maior do que as outras, especial, porque a sua mente, o seu conhecimento humano, isso não é revelação de Deus, a pessoa é só um papagaio repetindo o que está escrito aqui. É como um computador, não tem valor nenhum se eu conheço, mas não vivo e não tenho entendimento perfeito do que seja, não tenho sabedoria, não estou temendo a Deus e não estou buscando o perfeito amor, que lança fora o temor. Então esta ciência incha somente, não leva à salvação. Em 1 Timóteo, capítulo 6, nós vemos aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 20, vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então, nós vemos que existem mesmo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus o Senhor Jesus nos dá a vida eterna. E nós temos essa opção, ter conhecimento. Podemos escolher viver o bem, o caminho do bem ou o caminho do mal. Eu tenho que buscar conhecimento. As coisas que eu decido fazer, seja qual caminho for, eu tenho que saber fazer o que é melhor para mim. Se a pessoa escolhe o caminho do mal, ela vai querer buscar o que é melhor, que ela acha melhor para ela, mas é um caminho de morte. E se ela quer fazer a ciência do bem, conhecer as coisas de Deus, chegar ao perfeito amor e buscar os conhecimentos que vêm do alto, que não se opõem a Deus, esse conhecimento carnal se opõe a Deus. Então a pessoa, aquela mulher enferma, gastou tudo que tinha com os médicos e continuou enferma. Mas ao tocar nas vestes de Jesus ficou curada. A sabedoria humana, a ciência humana não teve resultado bom para ela, mas a ciência divina sim. Quando ela foi buscar em Jesus, ela mudou de rumo, ela mudou de atitude, ela converteu, mudou de caminho e foi pelo caminho do bem, da ciência do bem. Vou buscar em Deus a minha cura, e recebeu o que estava buscando. Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então, querido irmão, querida irmã, busque conhecer a Deus,
para se aproximar de Deus, não para contender com Deus. Busque conhecer a Deus, busque cada vez mais sabedoria, ciência para chegar ao perfeito amor, para vivermos completa, perfeita e claramente as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe a toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.